Olá, meus queridos empresários e empreendedores em ação, tudo jóia com vocês? Estamos começando mais um Epa Podcast. É isso aí, galera. Hoje nós estamos aqui com o nosso querido Fábio Nascimento. Né? Muito obrigado pela presença, Fábio. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Essa vai dar corte. Tira o sapo. Essa vai dar meme, hein? Essa vai dar meme. Não, vamos lá. Seja muito bem-vindo, Fábio. Obrigado, Fábio, pela presença, meu querido. Obrigado por estar aqui compartilhando com a gente todas essas informações importantíssimas para a nossa comunidade brasileira, não só aqui no estado de Utah, mas também em outros estados. Exatamente. Lá no Brasil também, tem muita gente que está se preparando para vir para cá, para imigrar para cá. Esse é o país onde tem mais imigração, né? Não tem jeito, né? Então, que sejam bem-vindos os que estão vindo, né? Que, mais uma vez, né? Sejam prósperos os que já estão aqui. Exatamente. E vamos que vamos. Vamos seguir, curtir, compartilhar o EPA Podcast, porque isso aqui traz muita informação para a nossa comunidade e é coisa que vai agregar na sua vida, com certeza. Tá joia, pessoal? É isso aí. Vamos lá, meu querido. Vamos lá. Fábio Nascimento, nascido em Santos. Vou ler um pouquinho aqui sobre o Fábio. Fábio está aqui nos Estados Unidos advogando, né? Trabalhando no escritório da Sumption Business Law. Exatamente, seja muito bem-vindo. Obrigado. E advogado há mais de 20 anos, né? No Brasil. Sim. É isso aí. Bastante Vamos falar um pouquinho Sou aqui velho. sobre... Olha, Imagina! Experiência Não vai faltar. Não vai faltar, tá? Experiência não vai faltar. Então nós estamos com um cara fera Isso aí. aqui na mesa, o brabo. Então, se você tem perguntas, pode deixar as perguntas no comentário. Manda aí a caixinha pra gente aí de perguntas. Pode ficar tranquilo que o Fábio tá aqui para ajudar a gente a responder questões, dúvidas que você tem. E, com certeza, se você quiser ir um pouco mais a fundo nas suas questões, o Fábio vai estar totalmente aberto para atender, para fazer uma agenda lá, né, Fábio? É isso aí. No Sumption Business Law, para atender você, atender o seu caso, com certeza. Tá joia, pessoal? É isso aí. Meu querido, então, 20 anos já de advocacia no Brasil, veio para cá para fazer um mestrado, né, você falou? Isso, mestrado em Direito Comparado. Legal. Chama LLM. A especialidade dele é business, leis trabalhistas, de negócio, né? Leis de negócio. Negócio. Business Law, Direito Business Corporativo, law, aham. Direito Empresarial. Direito empresarial, legal. Sim. É exatamente o que nós trazemos aqui, né? É o que a gente precisa aqui, né, para o mundo dos empresários e empreendedores, né? Está sim. Não todo tem como mundo, fugir disso. né? Conhecimento é poder, né? Exato. Ah, Ajuda a fiquem gente ligados. ajuda a gente a não fazer coisa errada, né? Sim. Ser mais assertivo. Então, 20 anos, veio fazer o mestrado e aqui ficou já para começar a vida, começar a trabalhar na Assumption. Conta um pouquinho pra gente aí da sua... Nunca foi não era o plano ficar aqui, mas o sentimento foi de ficar pelo menos mais algum tempo aqui. Os filhos estão indo bem, já estão estudando aqui, foram missionários, enfim. Estão começando ali. Tem um menor de 12 anos, né? Que está indo muito bem também Que bom. na escola. Legal, cara, que Recebeu até um prêmio ano passado, Hope of America, Esperança da América. Oh, Muito uau. bom. A gente até brinca com Parabéns. ele, fala, meu filho, você veio do Brasil pra Como que é o ser nome dele? a Esperança da América. Olha só que legal. Como Daniel. que é o nome? Daniel. Daniel, 12 anos. parabéns, Daniel, Daniel. parabéns, Isso meu aí, querido. Um meu abraço. querido. Continue assim. É isso aí. Seja o exemplo da nossa brasileiradinha aqui. Exato. Algo que a gente Parabéns. ficou encantado aqui é com o estudo, né? Sim. Tanto o meu mestrado, eu adorei o tempo do tempo. mestrado, os professores, os alunos, a atmosfera da universidade. É um método diferente, né? Você tem que estudar antes da aula, chegar preparado na aula para discutir. Exatamente. Que Né? É bacana. um método... Nada mastigado. Exatamente, um Total. método diferente. Então, é ótimo. E os filhos muito valorizados pelo esforço deles na escola, né? Sim. Que infelizmente no Brasil é o contrário, né? Eles tiram Exatamente. sarro, É diferente. não gostam de aluno Sim. que se esforça, o que é estranho, né? Mas Sim. infelizmente muitas vezes é o que acontece. Sim. É uma parte da cultura aqui que realmente dá muito prazer pra gente que tem família, que vem buscando realmente uma vida valorizada, né? Então, Um conceito melhor de educação para os Exato. filhos, né? Com certeza. Nós sentimos muito esse impacto quando nós chegamos aqui com os nossos filhos e eles começaram a ter a educação nas escolas daqui, né? E as escolas daqui, elas são pontuadas, né? Para você que está aí no Brasil ainda, né?
e não sabe, as escolas daqui elas são pontuadas de acordo com a avaliação do governo federal. E as escolas de pontuação, até umas de pontuação baixa, a telinha aí tá dando um problema aí. Até as escolas de pontuação baixa são, cara, fora do comum. Para a nossa realidade brasileira, são fora do comum. E nós vimos uma diferença muito, muito, muito grande mesmo no ensino, né, dos nossos filhos. Uma abordagem diferente, né? Uma abordagem Meu diferente. filho tá tocando na orquestra, ontem eu fui assistir. Olha que legal. Toca viola, né? Tem 3 meses que eles começaram a ensaiar, já estavam tocando a música bonita lá. Olha então, que legal. Parabéns. Esporte, tudo isso, né? É um Teatro, prazer pra gente. A cultura, então, faz parte, né? Sim. O Brasil tem ilhas de excelência de ensino também, claro. Sim. Mas Custa caro. Especialmente o ensino básico e o fundamental está muito aquém. Tá né? muito a desejar, muito a desejar, infelizmente. É um ponto fraco no Brasil, infelizmente. Mas, meu querido, depois que você chegou e passou por toda essa transformação, essa novidade, ficou aqui, daí você começou a trabalhar com o pessoal lá da Assumption Business Law. Sim. Após a formatura, eu trabalhei no Kirton McConkie, é um escritório grande aqui em Utah, tá? Uma Big Law. Então, tive essa experiência, foi muito bom. Trabalhei na área internacional do escritório. E eu fiquei ali quase um ano. Nesse ano, eu acredito que eu trabalhei em projetos de mais de 70 países diferentes, né? Então, foi uma experiência muito legal, bacana. Cara. E depois disso, tive a oportunidade de trabalhar aqui em Provo, no escritório em Provo, Assumption Business Law, que tem o foco, né, em Business Law, em direito empresarial. E tem sido uma ótima experiência também. Aprendo todos os dias, porque o Brasil, Civil Law. Aqui é o Common Law. Né? A gente chamaria no Brasil de direito consuetudinário, ou direito dos costumes, que vem lá da Inglaterra, né? Então é diferente. No Brasil a gente tem código para tudo. Tem código civil, código penal, código tributário. E aqui são casos, né? Você tem precedentes. Então, tem um código para tudo. Aqui tem estatutos também, né? Que eles chamam. Tem algumas leis. Mas no Brasil é tudo codificado. E a maioria dos países do mundo é assim, né? O civil law, como no Brasil. Aqui é diferente, common law. Então, tem essa experiência de aprender isso, né? Essa diferençazinha. Então, além de toda a experiência internacional que a gente tem, de vir do Brasil para cá e aprender uma nova língua, nova cultura, comida, tudo. Clima, tudo diferente, né? Exato. Isso nos enriquece bastante, família toda, né? E também a questão do direito, né? Profissionalmente, eu aprendo muito cada dia por ver uma ótica diferente do direito, né? Um common law, baseado em casos julgados. Então, tudo isso tem sido excelente. Uma pergunta, em relação a essa diferença que você começou a perceber, né? E que você vive hoje, né? Essa diferença, 20 anos advogando no Brasil e agora trabalhando aqui, você percebe, assim, qual dos dois países tem mais dificuldade de se locomover com o caso, né? De dar a continuidade ao caso, aonde é mais inflado, onde o processo é mais... Não o tempo de processo, onde o processo é mais burocrático, lá ou aqui? O que você acha? É uma excelente pergunta. É diferente. Eu vejo que o direito no Brasil, que é o civil law, direito civil, tem suas vantagens e desvantagens, e o direito americano tem suas vantagens e desvantagens também, o common law. A questão do processo judicial, acredito que o Brasil é mais burocrático, né? Tem regras processuais, talvez o processo seja mais lento, tem muitas instâncias também, né? Muitas apelações, muitos recursos que você pode usar. Aqui tem bem menos. Né? O STF no Brasil ele recebe praticamente milhões de casos cada ano, né? A Suprema Corte dos Estados Unidos recebe 200 casos. Nossa! Mais ou menos isso, né? Então é uma diferença gritante. Sim, é uma diferença gritante. Não vai tudo para o Supremo, como no Brasil, né? Muita coisa para o STF. Então, você tem muitas... Mas, assim, o direito aqui é caro, né? Você contratar um advogado, você lidar com o processo, é bem caro. Então, talvez se você quiser brigar até o fim no processo,
vai levar uns 2 anos aqui nos Estados Unidos, você vai gastar talvez, sei lá, $200 mil. Só com advogado, só com processo. Uau. Então, assim, por isso que a gente vê às vezes que é uma briga de Davi e Golias, aqui o Davi tem menos chances de ganhar. De ganhar. Uau. Então, a não ser que ele tenha um grande escritório que tope ajudá-lo para receber no final, ou alguma coisa assim. Algum tipo de acordo nesse sentido, né? Legal. Porque na hora da contratação, a contratação ela é individual, então, assim, de certa forma, se o cara está querendo processar outra empresa, ele não consegue ter um acordo com o escritório e falar assim, ó, a gente vai trabalhando com o processo e vocês vão ganhar uma porcentagem do processo. Os escritórios de advocacia aqui não trabalham assim com essa porcentagem? Trabalham também, mas depende da área, né? Ah, tá. O Personal Injury Law, que é acidentes pessoais, que você sofreu um acidente, a gente vê essas placas aqui na sim, né? Vê muito. Na highway. E é interessante, né? No Brasil não tem isso, não pode. Exato. Mas aqui você vê lá as placas, As né? propagandas, sim. Tem muito, né, cara? Teve um acidente? Liga para mim que eu resolvo. Aqui pode. Sim. No Brasil não. Então esse tipo de advogado de acidentes pessoais, eles não cobram nada no início. Eles cobram porcentagem do que você vier a ganhar. Em 90% dos casos deles, eles resolvem com acordo. Geralmente a seguradora vai pagar a indenização. Então eles negociam isso e recebem uma porcentagem. Então isso é bem interessante para alguém que sofre, né, um acidente de trânsito, que não foi culpa dele, né, culpa da outra pessoa. Então ele pode procurar esse tipo de advogado, facilmente não vai gastar nada no início, só uma porcentagem depois. Mas a grande maioria das outras áreas não é possível fazer isso, né? E nos custos, Os custos são muito altos, né? Custo com advogado Ok. Legal. E no caso do trabalho, se a pessoa se acidenta no trabalho e, né, me acidentei aqui no trabalho, mas o patrão ali me deu um ibuprofeno, me mandou embora para casa, uma semana em casa, e eu não consigo trabalhar. Tem isso daqui também? Aqui é bem diferente do que no Brasil, né? No Brasil tem muito mais proteção para o trabalhador, que é CLT, digamos assim, né? Aqui não tem muito. Então, algumas empresas elas dão os dias que você pode ter de doença, geralmente 10, 15 dias por ano, que você pode tirar licença por estar doente. Mas nem todos dão isso. Muito lugar, você ficou doente, ficou sem trabalhar, você não está recebendo. E aqui a maioria das pessoas sai por hora, né? Sim. Então, assim, ficou doente... Já era. Então é importante você ter aqui seguro. Tem seguro para tudo, né? Sim. Seguro que se você ficar doente, sendo empresário ou sendo funcionário, se você ficar doente, você vai receber aqueles dias através do seguro, né? É importante ter isso. Legal. Então vamos entrar aqui nas perguntas. Vamos. Sua opinião. Tá. Vamos lá. Na sua opinião, meu querido, o mercado de trabalho e os negócios podem sofrer impactos diretos com a política imigratória do nosso novo presidente, o Trump? O que você acha? Houve uma onda muito, digamos assim, avassaladora no início, né, do governo dele, dizendo que vai haver deportações em massa, tudo isso. O pessoal ficou muito assustado. Havia toda aquela meio que terrorismo do WhatsApp, né? Sim, o terrorismo do WhatsApp, o pessoal escondeu. Teve pessoas que deixaram de trabalhar por uma semana. Sim, cara. Alunos que deixaram de ir para a escola por uma semana com medo, né? Foi triste ver isso. Então, assim, há um impacto, né? Mas, assim, será que na prática vai acontecer tudo isso? Eu não sei, não sabemos, né? Provavelmente haverá mais deportações do que houve em governos anteriores. Acredito que sim, mas até agora acredito que está na média. Para o Brasil foram 2 aviões com deportados até agora. E a média do governo anterior, por exemplo, o governo Biden, foi de 15 aviões por ano. Então, assim, para o Brasil está na média. Sim. Não sei se outros países está a mesma coisa. Sim. Mas sim, esse medo ele afeta, né? Provavelmente pessoas que planejavam vir aqui e ficar sem status ou entrar de maneira irregular através lá da fronteira com o México, vão pensar 2 vezes.
Então, talvez esse efeito é um efeito que vai inibir isso, né? Sim. Muito barulho para poder realmente, né, para que isso não aconteça mais ou diminua bastante. Sim, claro. Mas isso influi no mercado de trabalho? Influi, sim. Há muitos... os imigrantes fazem um trabalho que a grande maioria dos americanos não quer fazer. Isso é verdade. Então, se você perde essa mão de obra, isso tem um efeito na economia. Sim, claro, com certeza. Então, se houver perder uma grande parte de mão de obra, que é uma mão de obra barata, que faz serviços de certa forma qualificado também, né? Mais manuais ou enfim. Mais braçal, né? Mais braçal, exato. Isso vai gerar um efeito, talvez da construção civil em outras áreas, né? Fazendas, enfim. E aí vai precisar haver mudanças, né? Talvez na imigração, para ajudar pessoas a virem aqui de forma legal ou se regularizarem, para que não perca, né, essa mão de obra que é importante. Exatamente. Sim, com certeza. Bom, eu trabalho na construção e eu vejo muito essa questão impactando aí as construções. Sim, com certeza. Nós estamos num estado muito bom. Assim, é um estado que a gente não pode reclamar, não para. Né? Os trabalhos aqui eles continuam, às vezes desaceleram, mas não chegam a parar como em muitos outros estados, né? Por essa questão de imigração. E o que a gente vê é realmente que muitos, né, em sua grande maioria, os trabalhos braçais mesmo, esses trabalhos eles tiveram uma redução grandíssima de mão de obra devido a esse ocorrido aí desses últimos meses, né? Sim. E já começou a ter, né, resultados aí, assim... Você está sentindo como empresário? Sim, eu como empresário eu sinto porque a mão de obra está bem complicada de ser encontrada, uma mão de obra boa, qualificada. Nem digo mão de obra barata, mas eu digo mão de obra qualificada. Claro. Porque aparecem muitos que... eu vou dizer assim, aparecem muitas pessoas que querem trabalhar, né, que não tem medo se aparecer, ou então, né, que tem documentação, tá tudo ok, beleza, mas o cara não sabe fazer. Entendeu? E ele é um cara que saiu de outro trabalho porque foi afetado, a empresa fechou, né, as coisas não estão indo bem, o mercado estava em baixa. Aí esse cara ele quer se aventurar na construção, aproveitando que a demanda de mão de obra está grande, e chega ali para poder ganhar dinheiro, mas não está tão preparado para fazer o trabalho. Então isso afeta muito, cara. O salário pago na área de construção é melhor do que o de limpeza, por exemplo. Exato. Né? Então aí quer fazer essa transição. Aí é onde começa a ter os problemas, né? Aí, problemas pro empreendedor, pro empresário, vem o problema de trabalho mal feito, vem o problema de demora na entrega do trabalho, né? E também para as pessoas que buscam trabalho, vem também aquela questão de, poxa, eu vou ter trabalho, não vou ter, né? Quanto que vai me pagar, tá querendo me pagar mais barato. Então isso tudo influencia bastante. Influencia. Falando de Utah um pouquinho, eu escrevi um artigo sobre isso. Utah, economicamente, foi baseado em dados, o melhor estado nos Estados Unidos, em 2024. Olha só que legal. O melhor estado em que sentido? Qualidade de vida? De economia. Economia. Mas no geral, diversos fatores analisados, como custo de vida, economia, crescimento, desemprego, saúde, acesso à educação, tudo isso. O Utah ficou em primeiro lugar. Ficou em primeiro, que bacana. É um estado muito bom. Abençoados por estar aqui. E é interessante que essa avaliação, assim, o desemprego é muito baixo aqui em Utah. E isso é um índice que às vezes não é muito positivo, porque o estado não consegue crescer muito por ter baixo desemprego. Se você quiser trazer grandes empresas para cá que vão gerar muito emprego, não vai ter mão de obra. Exato. Aí nesse ponto não se torna muito interessante para essas empresas. Exato. Então, assim, um grande investimento aqui, por ter o baixo desemprego, talvez não seja tão interessante, né? Mas assim, no geral, as pessoas têm emprego aqui, é difícil você ficar sem emprego. Isso é muito bom, isso positivo. Isso realmente. Vamos entrar num assunto aqui sobre mais voltado às leis e ao que é importante os business fazerem com relação aos seus próprios negócios. E eu tenho uma pergunta aqui. Quais são as principais vantagens de ter um LLC ao invés de operar um negócio como autônomo sem registro?
Porque tem muita gente, né? A gente sabe que tá aí trabalhando e na hora que a gente precisa mesmo... Sim, eu vou simplificar a pergunta, né? Vou simplificar bem a pergunta. O cara tem mais problemas ou menos problemas abrindo a sua empresa e tendo uma LLC? Porque a gente sabe que aqui o cara pode abrir uma LLC tendo o IT number, tendo o Social Security number. O governo não quer saber, né? O governo quer que você esteja aqui pagando seus impostos, ponto, né? Isso aí todo mundo já sabe que funciona dessa forma. Então, assim, o cara, muitas vezes o imigrante, ele tem medo de abrir uma empresa com medo de ser caçado, com medo de se complicar, né? Na sua experiência, né? Em tudo aquilo que você está vivendo hoje, é importante se abrir uma empresa e ter a sua documentação, ter tudo em dia, ou é melhor o cara ficar ali meio que na espreita, sendo ali meio que, né, estando ali disfarçado nos bastidores ali e trabalhando de forma informal? Sim. É uma pergunta bem importante vocês trazerem isso para o programa. A informalidade é sempre ruim, é sempre pior. Você tem algo mais precário, informal, o próprio nome diz isso, né? Seja no Brasil ou aqui. Então, se você trabalha e você precisa ter uma empresa, essa empresa vai proteger, você vai pagar menos imposto, você vai ter mais proteção, vai proteger os seus bens. Então, diversas vantagens. Então, aqui, o que a gente chama no Brasil de empresa limitada, de responsabilidade limitada, aqui é o LLC, que é o Limited Liability Company. Ou seja, uma empresa de responsabilidade limitada. Então, qual é a primeira proteção dela? Responsabilidade limitada. Ou seja, se você tem uma empresa, ela falir, você quebrar essa empresa, você não vai responder com seus bens pessoais para a dívida daquela empresa. Então, você está protegido. Desde que você não confunda a sua empresa, as finanças da sua empresa com suas finanças pessoais. Muito importante isso. Então, às vezes você tem uma empresa, mas você é desorganizado. Aí você usa a conta da empresa, o cheque da empresa para pagar uma conta pessoal. Okay. Às vezes você usa a sua conta pessoal para pagar as coisas da empresa. Entendi. Seu cartão de crédito pessoal. Aí num processo, se alguém tiver uma dívida contra a sua empresa e cobrar e comprovar que você confunde, né? Você mixa os pagamentos, as exatamente, contas. a sua empresa com as coisas pessoais, ele vai poder ir atrás dos seus bens. Olha só. Do seu carro, da sua casa. Então é muito perigoso. Tem que estar 100% separado. Então, além de você ter uma empresa que vai te proteger, você tem que seguir corretamente. Tem que ser organizado. Então, às vezes as pessoas por falta de conhecimento têm medo, né? Vai dar trabalho, vou ter que pagar um contador, vou ter que abrir uma empresa, vou ter que declarar imposto da empresa todo ano. Tem essas... Sim, tem todo o trabalho. Tem esse trabalho, mas vale a pena. Vale a pena. Se o cara tem... Você vai pagar menos imposto. Mas se o cara é informal também, ele vai ter um outro trabalho muito maior. Sim, se a se pessoa... de repente for pego, descoberto, enfim, acho que... Se a pessoa tem empresa ou não tem empresa aqui, ela estando aqui no país legalmente ou ilegalmente, ela precisa, de qualquer forma, fazer declaração de imposto de renda. Ela precisa... Se a pessoa tem... né, a intenção de se legalizar no país, ela precisa estar com os seus documentos de imposto de renda em dia. Né? Tem que estar. É obrigatório isso daí. Eu sempre falo isso com muita gente. Precisa estar com os seus documentos em dia. Você precisa estar com o seu IT number em dia. Você precisa estar com com o seu imposto de renda em dia, porque você precisa do imposto de renda seu para tudo aqui. Você sendo imigrante, né, sendo cidadão, você já precisa. Imagine você sendo imigrante. Né? É mais ainda. E muita gente não percebe isso, não tem noção disso. Né? E muitos têm noção, mas não querem fazer, ou por teimosia, ou porque, infelizmente, né, naquele telefone sem fio, diz que me disse, um fala, outro fala, o cara fica meio que desinformado e não consegue ter as informações corretas. Né? Ou seja, uma empresa, então, protege, mas até certo ponto. Desde que a pessoa dona da empresa seja organizada e saiba separar. Exatamente. Não adianta pegar o cartão da empresa e ir lá no Walmart e fazer a feira do mês, né? E é fácil abrir empresa aqui. Bem fácil. No mesmo dia você consegue abrir uma empresa. A gente tem feito isso para brasileiros, inclusive, que estão no Brasil. Eles não estão aqui. Olha que então, legal. Você estando no Brasil, você pode abrir uma empresa aqui. Aí você abre a empresa, você pede o TIN number, consegue o TIN number, consegue declarar imposto de renda.
aqui pelo faturamento da sua empresa, sem estar no Brasil, sem estar aqui nos Estados Unidos, estando no Brasil. Já dá para fazer o IT Number e abrir empresa estando lá no Brasil? Exatamente. Olha que a gente legal, faz cara. isso. Já temos feito para alguns clientes. Que legal. E a gente até fala, se você... Demora um pouco mais de tempo, Uhum. se não tem ninguém aqui que é cidadão. Se você abrir uma empresa estando no Brasil e tem um sócio aqui que é cidadão americano, É mais rápido. Mais rápido, Ok. mesmo você estando no Brasil. Então, é mais fácil. Bacana, Então, bacana. assim, e eu incentivo, né? A gente tem incentivado. Os Estados Unidos é um bom lugar, especialmente Utah, para investir. Então, às vezes, você tem um negócio de sucesso no Brasil, você pode trazer ideia para cá, montar sua empresa aqui, você vai ganhar em dólar, você não precisa vir para os Estados Unidos. E talvez no futuro, tendo uma empresa no Brasil, empresa nos Estados Unidos, e você quiser emigrar para os Estados Unidos, é muito mais É fácil. fácil, né? Mais fácil. Você Com a trabalha... empresa, Existem vai ser uma outras- transferência de executivo, você é o dono da empresa lá, vai ser o dono da empresa aqui, você veio para cá para ser um executivo, para cuidar da empresa aqui. Há um Ou- caminho fácil de imigração. Tem um visto para isso, né? Sim. Tem. É. Não é É o o- visto de É o 5 L1. milhões. Não é o de É 5 o visto milhões. L1, né? É o É o visto L1. de empreendedor, né? Executivo. Executivo. Enfim, eu não sou especialista em imigração, Mas Mas dá pra isso fazer isso. abre o caminho. sim, Muito sim, bom. Isso é Bom legal. saber. A gente vai buscar uma Melhor que gastar especialista. 5 milhões. Melhor que gastar 5 5 milhões. 5 milhões, A canetada dessa semana. Exatamente. Vocês viram aí, na canetada dessa semana se você tem 5 milhões de dólares, não é 5 milhões de reais, não. 5 milhões de dólares, você pode comprar o Golden Card. O Gold Card, que é o cartão que te dá direito à cidadania, né? Praticamente. Né? Você pode ser um cidadão americano, Uau. vem pra cá, abre a sua empresa, faz o que junta você quiser dinheiro, aqui. tá? 5 milhões de dólares, cara. Agora vai encher de brasileiro aqui. Vai. Brasil vem tem pra cá. multimilionário lá, né, cara? O pessoal vai vir pra cá rodo, né? O pessoal vai parar de comer picanha lá pra vir comer picanha aqui. É isso aí. Né? Tem um visto de investidor, que eu conheço um pouco, né? Aham. Até agora, não sei se esse visto vai mudar isso, né? Mas Sim. era com 850 mil dólares, você investia numa empresa aqui que, dependendo do setor, que gera emprego, você vai gerar vários empregos com esse investimento, você consegue o visto de investidor em cerca de 6 meses. Olha só. Green Card. 850 mil dólares. 850 mil Um dólares. pouquinho mais É acessível. melhor que 5 milhões. É melhor que 5 milhões, realmente. Eu acho que Boa. quem tem cidadania europeia também Tem facilidade. tem mais mais facilidade. facilidade. É menor o valor, eu já ouvi falar nisso também. Mas beleza, Acredito que sim. vamos voltar para as Vamos voltar leis pras de leis, negócios exatamente. aqui. Eu tenho uma pergunta para você, que essa pergunta ela é Faz lá. muito importante. Se a empresa falir, né, a pessoa ela pode perder os bens dela para poder pagar direitos trabalhistas, ou ela pode se proteger de alguma forma. A gente já falou que a LLC, né, você tem essa proteção, né, de certa forma, mas tem alguma coisa que a pessoa possa fazer a mais, além de ela só ter a LLC? No caso de falência, No né? caso de falência, principalmente, né? Porque hoje é muito fácil, digamos assim, né? Você abrir uma empresa e ela não E está indo muito quebrar. certo e acabar quebrando. Quebrar. Sim. Existe maneira de se defender, a gente faz isso no escritório, né? É uma especialidade. Então, você tem uma empresa, ela entrou em falência, muitas dívidas, você pode declarar falência, aí não é mais especialidade do escritório, mas tem advogados de falência, né? Bankruptcy. Tem advogados especializados nisso. E aqui é interessante, nos Estados Unidos você pode declarar falência pessoal também, né? É A mesmo, sua cara? falência pessoal, não tem condições de pagar, Eita, então- nós. E como que fica, tipo... coisa fica feia. O cara não paga, fala que não vai pagar. Mas isso também vai pro recorde da pessoa, não vai? Sim. Vai pro Sim. recorde. Se Por quê? você Pro declarar cre- falência pessoal, você vai ficar aí alguns anos Sujo sem ter na praça, né? Crédito. sem ter crédito, sem nada disso. Sim. Mas também você não vai ter aquela avalanche de dívida, você vai negociar essa dívida, vai poder trabalhar isso, né? É interessante. É interessante. Diferente do Brasil, tem alguma coisa lá parecida com isso, né? Pessoal não, mas tem a nova lei de endividamento que você consegue negociar com credores, Com né? credores, né? Para você pagar só um valor mensal para cada um deles durante alguns anos, Entendi. para facilitar também. Legal. Mas assim, uma forma de se proteger, que é algo que a gente faz no escritório, você fazer um estate planning.
que seria... Estate planning. A gente chama no Brasil, talvez, holding familiar. Você vai criar uma empresa da sua família, pode ser junto com a sua esposa, você e sua esposa, ou você sozinho. Você vai criar um trust e você pode transferir todos os seus bens para esse trust. Ok. Então, está protegido, está mais protegido. É uma linha nova de defesa que você cria para os seus bens. Se você tiver problema com dívida, mesmo pessoal, não vai atingir o seu trust. Provavelmente. Em alguns casos pode acontecer, mas é uma outra. E isso vale a pena porque num estate planning, você organiza tudo. Você cria um trust, você transfere os bens, você já faz um testamento. Você diz, se acontecer alguma coisa comigo... Vamos pegar o exemplo de vocês aqui, Bruno e Milka. Bruno, se acontecer alguma coisa comigo, meus bens vão para Milka e para os meus filhos. Porcentagens assim. E assim aqui, no Brasil, você é obrigado, pelo menos 50% dos seus bens são obrigados aí para os seus filhos, seus herdeiros necessários, né? Que pode ser seus filhos, pode ser seus pais, enfim. Tem uma ordem disso. Então, se você quiser doar os seus bens... Aqui você pode. Lá no Brasil, você pode doar 50%. Aqui você pode doar tudo. Você cria esse estate planning. Você fala, eu quero... Se eu morrer, eu quero que meus bens vão todos para a ONG que cuida dos animais aqui, que eu gosto, que eu curto. Você pode desejar por isso que a gente vê em alguns filmes aí de desenho. Você pode, dando inclusive, que é bem interessante. Para os meus filhos. O meu filho, ele vai ter acesso ao trust só se ele for aprovado numa universidade. Para pagar a universidade. Tem as cláusulas, né? Também tem as restrições de cláusula, né? Que aqui... Não tem uma regra, a gente pode colocar o que quiser. É bem livre aqui. Uau! Diferente do Brasil. Diferente. Você pode, inclusive, falar, o meu filho, caçula, vai ficar com tudo. Os outros filhos... Não vão ter nada. Eles me perturbam muito, não vão ter nada. Não vou ter nada. Caramba! Você pode fazer isso. Caramba! Uau. Não que deva, já não parece justo, né? Mas pode. Mas pode. Caramba. E, por incrível que pareça, os americanos fazem bastante isso, né? Sério? Uau. Caramba. Você pode, inclusive, dizer no seu testamento, se meu filho tiver problema com drogas, ele não vai receber nada. Se ele fizer um tratamento para se curar das drogas, ele ficar limpo por tantos anos, ele vai receber a herança dele. Olha vai só. receber essa parte. Caramba. Então, tudo isso. Pode ajudar em muitos aspectos, Se meu filho né? se casar, ele vai receber parte da herança. Se ele ficar solteiro, não vai receber. Uau. Tudo isso você pode colocar. É bem livre. Bem livre. Uma curiosidade que me surgiu aqui agora. Assim, enquanto o herdeiro não toma posse da herança, essa herança fica em posse de quem? Aqui. No caso do trust, é do trust. Okay. Então, é aquela, digamos assim, uma empresa familiar. Uma empresa familiar que é dona daquilo. Então, voltando, né? Você, Bruno, falou, se acontecer uma coisa comigo, a Milka vai cuidar do trust e parte dos bens vão para ela, outra vai para as crianças, vai para os filhos. E ela vai administrar se acontecer aquilo. alguma coisa com ela, aí acontece algo com ela, ou com os dois ao mesmo tempo. Então, tal filho vai cuidar do trust. Mas se eu tenho filhos pequenos, então eu vou nomear uma pessoa de confiança minha, pode ser um parente ou um amigo. Então, tal pessoa vai cuidar do trust até que meus filhos sejam maior de idade. Aí eles vão receber de acordo com isso. É por isso que naquela minissérie Desventuras em Série, não sei se você já viu, todos os tios, aquele cara sempre fica correndo atrás das criancinhas querendo ser tutor delas para poder pegar a herança da família, né? Tem uns episódios... Para cuidar ali da herança. Tem uns episódios americanos que tem umas histórias mais ou menos assim, bem estranhas, né? A gente fica meio sem entender. Agora, se é verdade, se não é, agora a gente sabe. Só depois que a gente começa a entrar no assunto e estudar mais. Deve ter muita coisa bizarra. Já deve. Com certeza, né? Mas assim, na prática, você pode exigir dos seus filhos que eles sejam melhores ou atinjam, mostrem determinados valores ou conquistas para conseguir ser, digamos ter assim, digno, ter o direito de receber herança. Justo, ou seja, ele vai ter que ser aprovado na universidade. Você pode ser bem específico. Se você não for aprovado em Harvard, você não vai receber herança. Que legal. Uau. Tem algum caso bizarro assim que você já ouviu, assim, ou que você já presenciou? Não, mas eu perguntei, por exemplo, pode ser discriminatório?
Sim. Uau. Você pode colocar, talvez, livre. se o meu filho se casar com Uma brasileira, uma mexicana, não vai receber herança. Nossa. Caraca. Que é algo discriminatório. É completamente Claro. livre, Mas é né? possível você colocar até isso. Oh, uau. Eu não vi nenhum caso que houve isso, né? Sim, Mas sim. eu perguntei se seria possível. Sim. Ah, Caramba, É meu. realmente uma liberdade muito grande, né? muito. Eu gosto dessa Bem liberdade. diferente do Brasil. né? Mas ela pode trazer, sim, algumas... Algumas Sim. desavenças, né? É. Com certeza. Ser injusto com Com alguns filhos, certeza. ser injusto com Sim, algumas, sim. Com algumas certeza. coisas. Pessoas, né? Com... Mas ainda dentro desse estate planning, você coloca lá também, se eu for para o hospital, acontecer um acidente comigo, quem vai tomar as decisões Da empresa. para minha saúde, Oh. com relação à minha vida, você pode desligar a máquina, se pode amputar uma perna, enfim, essas decisões, você pode colocar, a Milka vai ser aqui, Aqui vai tomar as vai decisões. tomar decisões. Se ela não estiver podendo atuar nisso, vai ser esse filho. Você pode listar Paz. Então, pessoas. isso seria uma ferramenta que poderíamos usar para benefício das empresas também, para ter uma maneira mais assegurada? Se acontecer alguma Quem é coisa, empresário, que eu digo, você cria mais uma proteção, né? Tem o trust ali. Então, se você quebra a empresa, se você tem dívidas pessoais, você não vai perder o seu imóvel, você não vai perder sua casa, seu carro, porque eles tem estão no os trust, não são trust. seus. Oh, Estão no ok, trust. faz Você sentido. cuida do trust. É, Claro que há ocasiões em que, ainda assim, eles podem conseguir tirar o bem tirar do do trust. trust ali. Mas, normalmente, em casos de irregularidades, como disse, como o caso da LLC, né? Você criou a Entendi. empresa, mas você mistura. Mistura, Uhum. perde Se você não está gerindo ela corretamente, você perde a proteção. Perde a proteção. Perde a credibilidade de proteção. E ali. quanta Exatamente. gente faz isso, hein? Muito. Mistura. Muito, muito, muito. Vamos Tá ser com o sinceros. cartão da empresa, Muita vai gente ali, faz isso, passa cara. um créditozinho no McDonald's. Vou falar a verdade com você, nós já fizemos isso muito no começo. No começo da nossa empresa, nós fizemos muito isso. Porque, assim, era aquela confusão, a gente estava crescendo, a gente estava começando e não tínhamos noção de como administrar de uma maneira em que segura. aqui... Né, porque lá no Brasil, né, lá no Brasil você consegue trabalhar, se você precisa de um cartão para comprar isso, aquilo, por mais que tenha as leis lá também, né, você consegue, de certa forma, trabalhar em cima das leis que tem lá. Né? Lógico, né? A gente sempre faz coisa errada lá no Brasil, né? Em relação à lei, em lógico, casa. né? Você tá em casa, você faz. Ah, não, dá um jeito aí, não vou ter que pagar processo, paga processo, você tem seus riscos, Tem seus né? riscos também, mas a Lógico. gente deslecha, não Mas deslecha? lá Tá no em Brasil é casa. mais desleixado. É. Aqui o chicote estrala. Se você não fizer no pé da letra, dá problema, dá processo, né? Perde bens mesmo. Sim. O risco é muito grande. O risco não vale é a pena. grande, cara. Grandíssimo risco. É. Uma coisa que eu ia te perguntar era se a pessoa tem essa dificuldade, né, ou está cometendo esse erro, né, o quanto antes ela acertar isso daí, melhor, né? Exato. Já fazer logo ali aquela divisão, dividir tudo, não, o que é da empresa, tem que seguir na empresa, cartões pessoais. Por isso que é muito bom ter um business plan, você fazer o caixa da empresa, né, ter tudo bem organizado para não Tudo passar por esse tipo de separadinho. problema, né, Sim. cara? É. A governança é muito importante. E tem que ter a sua parte, né? Qual que é o seu salário como empresário, dono da empresa? Aí você transfere aquilo legalmente, todo mês. Ter uma conta pessoal, Organizar bem a conta sua da conta, empresa. a conta da empresa são separadas. Isso é essencial. Tem que ser organizado. Assim como contratos também, né? Toda empresa, ela precisa ter... Me diga aí, na sua opinião, qual é o risco dessas empresas não terem contratos de prestação de serviço com cliente e com fornecedores? Isso também é bem comum, infelizmente. Especialmente pequenos empresários ou que estão começando. Ele faz o serviço, presta o serviço, recebe o dinheiro. E acabou. Tá bom, tô bem, quero receber dinheiro. E esquece de ter um contrato. Então, mensagem de WhatsApp, o cliente, eu quero que você venha aqui consertar o encanamento na minha casa. Ok, tô indo. O meu custo é, sei lá, X. $150 para verificar isso aí. Tá bom, ok, vem aqui. Aí você vai lá, conserta, recebe os $150, tá feliz. Mas, se acontecer alguma coisa. Contrato é assim, o contrato a gente
faz acordos em tempos de paz, pensando em tempos de guerra. Então, se você não tem um e-mail se você não tem um contrato com o cliente, seu contrato padrão, que todo cliente entra em contato com você, você vai, ok, assina aqui e eu vou fazer o serviço. Então, voltando ao exemplo do encanador. Só fez comunicação por e-mail, não tem um contrato. Aí ele vai lá, eu vou te pagar assim que você terminar, tá bom? Tá bom, ok, já tá o dinheiro aqui, ó, já até mostra. Aí terminou o trabalho, fala, não gostei do seu trabalho, você bagunçou aqui, deixou ali sujo, não gostei, não vou pagar, pode ir embora. Isso acontece muito com o pessoal da faxina, hein? Acontece. Uau! E aí, o que você faz? Aquele e-mail... Se você for no advogado, ele vai dizer, você tem um contrato? Não. O advogado vai falar, Então quer dizer que... Deixa eu fazer meus neurônios não quer dizer que está perdido, mas um contrato assegura mais do que aquela mensagem de texto, do que o e-mail, do que o acordo feito em palavras. Porque assim, um contrato é um acordo verbal também. Então, o acordo verbal que você fez com aquela pessoa, eu vou trabalhar, você me paga 150, é um acordo. Mas ele assina também, né? O cliente assina, o fornecedor assina, eles estão ali de acordo. Mas assim, estou falando do contrato oral. Vocês só falaram, isso é um acordo. Mas é mais difícil de comprovar. Sim. E você não vai pensar em todos os detalhes nesse acordo verbal, normalmente. Ou num e-mail, numa mensagem. Sim. Então, o que você vai ter no seu contrato, por exemplo? E deixa eu só fazer aqui uma advertência, né? Aqui para todos, né? Eu não sou um advogado licenciado aqui nos Estados Unidos, eu sou no Brasil. Então, o que eu estou falando aqui são dicas, né? São experiências. Então, ninguém deve levar isso como uma orientação jurídica, ir lá, eu ouvi o podcast e vou lá fazer isso aqui. Sempre converse com um advogado. Se for lá no escritório, a gente vai conversar em português, vai falar comigo. Com o Fábio. Vamos conversar com o advogado, porque cada caso é um caso. Sim. Mas, voltando, o seu contrato, por exemplo, tem lá no seu contrato, se a pessoa não pagar, eu posso processar. E eu tenho um attorney's fees, ou seja, uma cláusula de que se eu tiver que entrar com um processo para cobrar daquela pessoa porque ela não me pagou, o que eu gastar com o advogado, é ela que vai pagar. Culpa dela. Se você não tem um contrato, você não tem isso. Os advogados adoram contratos com essa cláusula, porque eles sabem que é bom para o cliente. Tudo que ele gastar comigo, o advogado, eu vou cobrar da outra parte. Então o advogado fica feliz com isso. Quando não tem, fala, olha... Posso te ajudar, mas o custo vai ser isso. Entendi. E às vezes não vale a pena, porque o custo que você vai ter com o advogado vai ser maior do que a cobrança que você tem que fazer para a pessoa. Por quê? Porque você não tem um contrato que tem essa cláusula que te dá vantagem que te protege, no caso de uma cobrança. Legal. Anota aí, galera. Anota aí, ó. Attorney, né? Attorney's fees. Attorney's fees. Gasto com advogado. Gasto com advogados. Então é importante ter. Mas assim, depende do contrato, depende do negócio que você tem. Porque às vezes essa cláusula vai ser usada contra você, né? Se você faz um tipo de trabalho que é normal que haja demandas de clientes contra você, você ter essa cláusula pode ser um tiro no pé, né? Porque você vai pagar o advogado do cliente lá, né? Entendi. Então tudo isso tem que ser analisado. Tem que ser analisado. Porque Mas o contrato, o advogado ele vai entender seu negócio e vai colocar cláusulas que protegem você. Entendi. Então tem muitas coisas, né? Muita coisa pode ser colocado ali. Ah, tá. No caso do attorney fee, ele pode entrar no contrato servindo não só para o contratado, mas também para o contratante. Para quem perder, vai pagar os attorney fees. Quem perder, vai pagar o advogado da outra pessoa. Porque, de certa forma, quando você coloca isso no contrato, quem está te contratando fica feliz, né? Sim. Opa, se eu tiver problema aqui, tiver que levar na justiça porque o cara não fez o trabalho bem feito aqui, né? Então eu vou falar com ele que não vou pagar e a gente vai pro advogado. É igual você falou, é um tiro no pé, né? Porque se o cara fez o trabalho mal feito e o cliente provar que ele fez o trabalho mal feito, que foi um trabalho que realmente deu prejuízo ao invés de cobrir as expectativas do trabalho, o cara deu um tiro no pé e o cara se sacrifica nisso aí, né? Então, por isso que é importante conversar, ter uma consultoria com o advogado corretamente. Então, tem muitas outras coisas. Você pode colocar lá, se no seu contrato
se acontecer algum problema, se eu, ao analisar o encanamento, né, acontecer algum acidente ali, sujar alguma coisa, quebrar alguma coisa, eu não vou responder por isso. Você pode colocar isso também. Entendi. E esse contrato protege você. Que legal, cara. Agora que o legal. cliente talvez esteja atento, ver isso e falar, peraí, se você quebrar aqui eu não posso reclamar? Então não quero. Cara, Mas quem é que lê o contrato, né? Sim. Então você está protegido. Eu tenho uma amiga, uma cliente que ela teve um problemaço, cara, limpando uma casa. Ela tem uma empresa de limpeza e o pessoal dela lá estava limpando a casa e a cliente pediu para limpar uma banheira caríssima de cobre. E a banheira estava bem imunda. Acho que porque ninguém queria limpar a banheira, né? Porque ninguém queria limpar a banheira, porque é uma banheira cobre não se limpa com produto químico, porque mancha. Então, mas a banheira estava com a crosta de sujeira, imagina, né? Banheira de cobre ainda, porque não é resinada, não é, né? É o cobre puro. Ou seja, e caro, né? A água daqui, caro. A água daqui tem muito calcário, a gente sabe que a água aqui tem calcário, tem bastante químico, né, em relação a calcário pesado, pedras pesadas, enfim. Tava bem manchada a banheira, manchada mesmo, assim, no nível onde a água sempre era usada. Então, o pessoal dela limpou e a banheira de cobre ficou limpa, aonde a mancha existia, só que da marca da mancha para cima, que era onde a água nunca chegava, ficou uma cor diferente. Ficou limpo. E a O cobre foi limpo. A cliente enlouqueceu. Nossa. A cliente enlouqueceu porque aquela não era a cor original da banheira e tudo mais. Enfim, foi um problemaço para ela. Um problemaço. Ela teve que acionar o seguro e tudo mais para ver se o pessoal da fábrica ia, né, para o pessoal da fábrica poder vir e fazer um polimento, fazer um refinish na banheira. Sim. Porque a banheira de cobre tinha que ser um tratamento especial, tinha uma resina especial que tinha que passar. Cara, foi uma coisa meio que aterrorizante. Eu imagino que a cliente, o que a minha cliente, no caso, né, que é a pessoa que, dona da empresa de limpeza, que executou, nossa, ela passou um apuro, cara, um apuro mesmo, sabe? Muito estressante. Vejo isso todos os dias. Né? Um cliente que reclama. Não está contente, vai lá para processar quem fez o serviço, Nossa. ou alguém empresário que fez o serviço, e 3, 4 anos depois aparece um processo lá. Estamos sendo processados, mas não tenho nada a ver com isso aqui. Ok, vamos analisar. Então, assim, seguro, contrato bom é extremamente essencial. É muito arriscado você não ter bons contratos aqui com cliente, com fornecedor. Então, às vezes você contrata, tem um subcontratado, né? Você está fazendo uma obra, você vai subcontratar algumas pessoas que não são da sua especialidade, né? Você tem que ter um bom contrato com eles. Sim. Porque se acontecer alguma coisa, você que vai responder. vai responder. Então você tem um contrato com ele. Se você fizer alguma bobagem, eu não vou responder por sua bobagem. Você vai se entender com o cliente. E o cliente assina também, o cliente aqui, Claro. Tendo subcontratado. Se ele tiver algum problema, você vai processar ele, não vai me processar. Então tem todo um cuidado no contrato que é essencial e seguro, né? Sim. Aqui também você não ter seguro para o seu negócio fotos, é um risco muito grande. No caso assim da contratação, fotos, provas, isso é sempre importante fazer a coleta disso tudo, né? Sim. Para os casos. Porque eu vejo muita gente na comunidade brasileira, principalmente, né? Eu falo sempre para todo mundo. Isso acontece em todas as comunidades. Não existe pessoa pilantra só na comunidade brasileira. Existe pilantra em qualquer comunidade. Brasileira, americana, hispana. Tem pilantra em tudo quanto é lugar. Não é só na brasileira, não. Às vezes a pessoa acha, né? E ela está acostumada a fazer parte da comunidade brasileira por ser brasileiro. Acontece alguma coisa e acha, não, todo brasileiro é pilantra. Então acontece muito isso. De o cara fazer o trabalho, o contratista, né, não pagar, e o cara, não me pagou porque não quis me pagar, eu fui lá e fiz o trabalho e não me pagou. Eu sempre gosto de escutar os dois lados da moeda, porque eu já fui contratado e já fui contratante também. Sim. Né? Então eu já trabalhei como prestando serviço, até hoje eu trabalho prestando serviço e trabalho contratando também para com que as pessoas façam serviço para mim. E sempre tem os dois lados da moeda. Sempre. Tem aquelas pessoas que a gente contrata que vão lá, fazem o trabalho pra gente com uma porcaria.
E tem aquelas pessoas também que trabalham para outra pessoa, que graças a Deus não é meu caso, que eu sempre pago, né? Que fazem o trabalho e o cara usa de má fé para não pagar. Né? Ou seja, é bom você ter as fotos do trabalho que você fez, você sendo contratado, né? Ter as fotos do trabalho que você fez, o lugar do trabalho que você fez, é sempre bom ter isso, né? Sim. Ter esse respaldo. E também pro contratista, também se o cara fez o trabalho mal feito, ter as fotos e tudo mais, porque se o indivíduo vier cobrar e vier querer receber por um trabalho mal feito, que muitas vezes você contrata a pessoa faz o trabalho para você, faz mal feito, além de você ter o prejuízo com o cliente, com a insatisfação do cliente, você tem também um prejuízo com o material, tem que ir lá contratar outra pessoa, contratar mais, né, cobrar mais material, com a sua imagem também, né? A imagem da sua empresa. A imagem da empresa. Resumindo, né? as Esse fotos... cliente vai te recomendar para outro. Né? Então, tem e perda. E a culpa não é sua. E a culpa não é minha. De certa forma né? Uma má contratação que eu fiz. Fotos servem, né? Como prova num processo, nesse caso. Sim. Tudo ajuda. E aqui é tudo evidência, né? Você tem que juntar evidências mostrando que você fez correto. Então E a gente fala com empresários, né? E é interessante que o Steve Sanchon, ele é de uma família de construtores. Então, família aí por décadas e décadas na área de construção, empresas de construção. No Wyoming, aqui em Utah, em outros estados. Ele que virou a ovelha negra da família, né? Ele virou advogado. Mas é um advogado especialista na área de construção. Muitos dos nossos clientes são da área de construção. Então, a gente tem uma expertise lá muito grande nisso. Top. Então, é bem interessante ver como as coisas acontecem. Então, tem que ter cuidado. Tem que... máximo de evidência que você tiver. Então, é muito fácil eles relatarem assim... eu fui na casa para fazer uma obra no telhado. E aí tinha painel solares. E eu vi que o painel solar está colocado lá de uma forma porca, mal feito. Aí eu tenho que falar para o cliente, olha, tá mal feito esse serviço aí, tem que fazer de novo. Então, é normal ter esse tipo... A gente corre esse risco sempre, né? Como empresário, inclusive na área de construção, de você fazer uma coisa que vai dar errado, que vai dar um problema. Sim. Um funcionário seu comete um erro. Sim, isso prejudica tudo, ou um subcontratado. Né? Subcontratado. Então, você tem que ter bons contratos que vão, como eu falei, em tempos de paz, você faz os acordos pensando nos tempos de guerra. E essa guerra... E tem cliente que é chato. Sim. Ele não tem razão, mas ele é um chato, ele vai reclamar, vai achar alguma coisa para reclamar e não querer pagar você, ou processar você. Sim, claro. Sempre então, você tem que ter uma boa assistência jurídica. Tem que estar bem respaldado, tem sempre que ter... Tem que sempre a primeira defesa é o contrato. É o contrato, realmente. Você pode ter fotos, e-mails, comunicação, WhatsApp, tudo isso vai ajudar. Mas o contrato é a primeira coisa, sua primeira arma de defesa, né? No caso de ter cláusulas no invoice, onde o cliente assina eletronicamente, isso também serve como um contrato? Essas pré-cláusulas ou precisaria ser um contrato mesmo? Serve, né? Tudo que você tiver ali por escrito vai ajudar bastante. Ainda mais aqui nos Estados Unidos, que aqui a gente usa a expressão em latim, né? Pacta sunt servanda. Ou seja, os pactos têm que ser respeitados. Ou seja, acordo é acordo. Aqui é assim. No Brasil, os contratos ele tem uma função social, de acordo com a lei. Então, se o contrato ele é injusto, ele pende só para um lado, o contrato abusivo no Brasil, você consegue cancelar as cláusulas abusivas desse contrato. Aqui não. Aqui o contrato é só para aquele lado. Vai ser. Se você aceitou aquele contrato... Se você aceitou, tá vigente. Assim, tô fazendo o trabalho e junto com o trabalho vai meu rim. O problema é seu. Fora erros grosseiros, né? Claro que... Olha, quem nunca foi aqui? Você vai com seus filhos lá num local de pula-pula. Tem uns trampolins lá, né? Sério? Aí a propaganda venha com seu filho se divertir, com segurança, é maravilhoso. Aí você assina você o Wave. Só vai entrar se você assinar um Wave abrindo mão dos seus direitos. Se o meu filho se machucar, escorregar, bater a cabeça, quebrar o braço, quebrar um osso, o problema é meu, a empresa não tem nada com isso. Eu que arco e boa com sorte. tudo. Você assina aquilo
E ele tem validade. Se você se machucar lá, seu filho se machucar. É claro que se houver um erro grosseiro, isso não vai proteger a empresa. A empresa, né? Sim. Mas no normal, sim, vai proteger. Nossa. Pra gente que é brasileiro, parece bem injusto. Bem diferente. Mas dá segurança para as empresas, né? Sim. Sim, claro. Dá uma segurança. Nossa. De certa forma, principalmente aqui, né? Que muitas pessoas aqui agem de má índole querendo processar. Né? Existe uma cultura de processo aqui. Né? O americano, ele processa bastante, ele é bem litigioso. Nossa. Sim. Então, por isso que eu falei, precisa ter contratos, bons contratos, precisa ter seguro, bom seguro. E, assim, uma empresa de limpeza, é bom ter um contrato aí de 2 milhões para cobrir, porque tem lá uma banheira de ouro que você fez um arranhão lá e já era. O conserto vai custar 1 milhão. E aí, você tem que ter um seguro com uma cobertura grande. Satisfatória. E tudo isso no contrato, tudo isso é muito bom, né, cara? Ter um contrato, você ter tudo especificado, porque eu já tive casos de eu ter que consertar coisas que eu sei que nós não quebramos. Quando nós entramos para fazer o trabalho, já estava quebrado. Era coisa que já estava danificada. E no final o cliente reclamou, mas o cliente reclama com segundas intenções. Sabe? Aí você... A malícia, né? Aí você tem que fazer para não ter um problema com o cliente, você tem que fazer... Né, você tira ali do seu dinheiro, do seu bolso, né, daquilo que você estava supostamente ganhando ali com aquele trabalho. Você tem que deixar empatar o trabalho ali, não perder, mas também não ganhar, porque infelizmente você teve que corrigir algo que não foi culpa sua, que já estava quebrado. Isso já aconteceu. Exato. É importante ter essas coisinhas, esses detalhinhos também no contrato, né? 2 perguntas a gente faz para um cliente que é empresário, que está sendo processado pelo cliente dele, né? Fez bobagem, quebrou alguma coisa. Nossa primeira pergunta: tem um contrato? Tem. Tem lá a cláusula do gasto com advogado? Tem, não tem. Tem seguro? Essas são as primeiras perguntas. Porque às vezes o cliente fala, você não tem culpa. É o seu caso. Eu sei que eu não quebrei, eu sei que eu não fiz aquilo. Mas ele entrou com processo. E agora? O que eu faço? O seguro vai te proteger. O seguro ainda que você não fez aquilo, né? Pelo menos você não vai tirar do seu bolso. O seguro vai cobrir aquilo. Né? Se ele comprovar, ela tem que cumprir os requisitos da seguradora também, né? Sim. Mas assim, nos Estados Unidos é difícil uma empresa sobreviver sem bons contratos, sem um bom seguro. Porque aqui o risco é muito grande. É grande, não vale a pena. Às vezes também, dependendo do conserto, dependendo da situação, acionar o seguro, às vezes não vale a pena. Não vale a pena, né? Não é algo assim que, poxa, vai. Mas se é algo assim de... Né? Eu vou queimar munição, né? Um caso mais sério, é melhor usar o seguro um caso mais sério do que esse aqui. Exato, né? Você deu o termo correto aí, queimar munição. Não pode, né? Vou perder $1.000, $2.000, mas é melhor do que usar o seguro. Usar o seguro e depois o seu seguro ali diminui. Aumenta demais, né? Porque o pessoal do seguro é assim, você está usando o seguro em algum momento, eles vão lá, aumentam em 30%, 40% o seguro ali. Né, só por uma vez que você utilizou. Não usou nunca, né? Não pode usar. Você tem um seguro, mas você não pode usar nunca, né? Se você usar alguma vez, já aumenta. Já paga o dobro aí. Seguro, médico, advogado, você precisa ter, mas você não quer. Segurança. Esse contrato, você não quer usar. Uma pergunta, esse contrato hoje, né, tem alguma base, assim, algum tipo específico de contrato que a gente tem que fazer, que o empresário, o empreendedor, ele precisa procurar em específico, ou um contrato que tenha essas cláusulas que você está sugerindo aí, que tenham, assim, um contrato até que ele mesmo faça ali, serve? Serve você fazer um contrato, talvez ir na internet buscar outros contratos da sua indústria, serve, é melhor do que não ter. Mas uma análise jurídica vai analisar o seu negócio, seu tipo de cliente que você faz, os riscos que você tem, já tem experiência de litígios de outros clientes que passaram por problemas semelhantes. Então essa análise ela é muito melhor, é muito mais segura para você do que você fazer por você mesmo. É melhor você ter o seu contrato que você fez buscando na internet do que não ter nada, claro. Mas talvez numa próxima etapa você é um empresário. A gente entende, né?
um empresário está começando, microempresário. Tá difícil, tá começando, não ganha muito dinheiro ainda. Então, Mas não tem tem as um contrato. fases. Bom, vou buscar um contrato na internet, Mais simples. pelo menos ter alguma coisa. Para mais quebrar simples. quebrar um galho. Mas estou crescendo, começando mais clientes. Para você crescer com segurança, Tem que ter uma melhore o coisa, seu É importante contrato, buscar. converse com o advogado para ter um contrato mais... Às vezes você vai mostrar, meu contrato é esse aqui, o que eu preciso mudar aqui? Entendi. Vai mudar isso, acrescenta isso. Algo mais Então, sólido, Você né? vai Mais... crescendo, você tem que ter mais proteção. Claro. Porque senão Sim. você não cresce, né? Aquela coisa, um carrinho de plástico, Sim, ele é muito frágil, né? Qualquer coisinha ali vai quebrar. sim. Sim. Se você está crescendo, então Precisa... você precisa Você precisa mais- melhorar a sua segurança jurídica, senão Senão o risco pega- de quebrar... senão pega fogo. E você não vai conseguir crescer também, né? Tem uma fábrica de foguete embaixo de um galpão de palha, né? Exatamente. O negócio pode pegar fogo ali a qualquer hora. E no Brasil eu isso até aí. falava que para o empresário, em situações normais, o empresário no Brasil, né, vai gastar mais ou menos 1% do faturamento dele com assessoria jurídica. Ou seja, se você fatura 100 mil reais por ano, então talvez R$1.000 você vai ter que gastar com assessoria. Tá? Mais ou menos 1%, em situações normais. Em crises, você vai gastar mais que isso, é claro. Um processo grande, vários processos trabalhistas. Quando tem crise, você vai gastar mais. Então, mas é um parâmetro. Se você está gastando menos que isso, provavelmente você não está tendo assessoria adequada. Então, você tem que pensar. Então, no seu planejamento, seu orçamento, coloque lá assessoria jurídica, né, riscos jurídicos, para você estar bem assessorado. Aqui nos Estados Unidos não é mais de 1%, certamente. Mas não é grande coisa. Mas Seja tem 2%, que 3%, você tem que ter aquilo pensando A reserva ali. no gasto com advogado. Tem que deixar o dinheirinho salvo ali, né? Se E criar um aconteça- fundo, né, de emergência, claro, Uhum. pensando em futuros litígios. Alguém vai entrar. Porque se você simplesmente ignora o processo, recebi uma intimação processual aqui nos Estados Unidos. Tem 21 dias para responder. Ah, esqueci, não tenho dinheiro, não vou fazer nada. Vou fazer o quê? Não tenho dinheiro. Passou os 21 dias, vai ser um default judgment. Ou seja, você... tudo que a pessoa disse lá é verdade. Porque você não respondeu. Se você fica calado é porque E é aí verdade. É porque é você verdade. se lasca, né? Usando o termo jurídico. Correto? Você está Sim. lascado, porque aí vai vir cobrar. Ficou calado, confirmou. Pode quebrar a sua empresa, pode ir atrás dos seus bens pessoais, Entendi. dependendo, né? Dependendo do que de como aconteceu. você tiver, do que Então, assim, aconteceu. não é uma boa opção você não responder um processo. Sim. É uma péssima opção. Tem que responder, nem que seja para fazer acordo. Nem que Exatamente. seja para estar ali fazer um acordo. É um contrato que você não pagou, está com a dívida, estou com o processo. Você vai ter quem está lá para responder, pelo menos dizer, olha, vamos fazer um acordo. Vamos pagar por mês, eu não consigo, estou quebrado. Mas você tem que se mexer. Tem que responder. E assim, se é um processo pessoal contra pessoa física, você até pode fazer uma defesa pró se, por você, se representar, sem advogado. Mas para a empresa não. Se você tem uma empresa, você tem que ter um advogado. Muito Sendo em importante small isso aí. claims, pequenas causas ou não, você tem que ter um advogado. Mas se é uma coisa pessoal, você até consegue Entendi. se defender, Se né? defender. Então Bom saber. são duas instâncias, o small claim, O small claims, pequenas causas. pequenas causas. Até, se eu não me engano, $17 mil, 15 mil. Tá. Você consegue, na small claims, é um processo bem mais simples. Né? Então, às vezes, você é um pequeno empresário e tem clientes que não pagaram, você pode, no small claims, entrar com uma ação bem mais simples, mais barato também. Sim. Né? Mas precisa de um advogado. Você tem Sim. ideia, geralmente, quanto custa aí uma ação aí de um small claim? Vamos supor aí, uma ação aí de uns $10 mil. Um processo Uau. desse de uns $10 mil gira em torno de quanto para se resolver isso aí? Só para dar para o pessoal de casa uma ideia de custo. É bem subjetivo te falar o que eu vejo, porque esse não é o perfil do nosso cliente, tá? Mas eu tenho amigos que já receberam, tem empresa, já recebeu cobrança, né, judicial, e às vezes antes da intimação judicial ele recebe carta de advogados,
que escrevem o seguinte: olha, eu vi aqui que você está sendo processado. Tá? Nossa. Então, eu sou advogado. Eu sou muito bom, estou acostumado com esse tipo de coisa. Me contrate. Mas eles colocam assim: se o seu caso for mais de $3.000, vale a pena entrar em contato comigo. Se for menos que isso, nem liga. Cara. Nem liga. Se for coisa pouca, nem larga para lá. Então, assim, esse é um perfil de advogado diferente, tá, do nosso. Ele é bem agressivo, né? Ele escreve, ele fica de olho na justiça, no site da justiça, quem está sendo processado, e manda correspondência. Nossa. Então, para ele, se for mais de 3.000, vale a pena. Então, se quanto ele cobra, eu não sei se é $500, se é $1.000, mas se for acima de 3.000, para ele vale a pena. É o famoso advogado carniceiro. Não, é engraçado. Não sei, mas é um perfil diferente, né? Talvez alguém que está começando, não sei. Sim. Não engraçado que a gente que acaba recebendo, né, fica sabendo antes mesmo de recebermos a carta de intimação. É até então, bom, uma ajuda. Se você recebeu uma carta do advogado, aí pode saber que você está devendo alguma coisa. Mas aí parece até que o cara é um Zeca Urubu, né? Fica ali só esperando o cara cair na... E vou atacar esse aqui, porque esse aqui tá lascado mesmo, então deixa eu aproveitar aqui. Mas dentro do código ético é permitido. É permitido aqui. Porque se você mandar um e-mail, uma carta, tudo bem. Agora, você soube que alguém sofreu um acidente, a culpa foi do outro motorista, você vai lá no hospital como advogado, olha, eu sou advogado, ainda que você seja amigo, eu sou advogado, eu posso defender você aqui nesse caso. Isso é antiético, você não pode, você pode ser punido por isso, o advogado, né? Entendi. Se ele fizer isso. Mas ele mandar um e-mail, porque com e-mail a pessoa ela pode ver, não vou responder agora, vou responder depois. Não é como alguém tá pessoalmente lá, numa situação dramática, né? Persuadindo, você tá ali se recuperando do acidente e alguém vem pessoalmente. No e-mail é algo mais frio, a carta, você responde se quiser, você tem tempo de pensar. Uma mala direta, né, normal, de propaganda, né, na época. Então, assim, é só um perfil diferente, né, de advogado. Então, eu imagino que essas causas, mais de $3.000, vale a pena. Quanto ele vai gastar, eu não sei. No escritório, teria que ser uma causa acima de, não sei, talvez $20.000 para valer a pena contratar o nosso escritório, né? Entendi. Mas em outros, talvez vai 3.000. Entendi. Aí mas é difícil você... calcular, né? Fazer um cálculo de casos. Assim, é difícil você precisar da justiça para fazer uma cobrança de $2.000, de $1.000. Entendi. Você vai gastar mais com advogado do que isso. Entendi. Então, assim, se o negócio é abaixo de $15.000, nem é melhor tentar negociar, nem envolver advogado no meio, não, para não ficar vai gastar muito mais. Depende. De certa forma, né? Como falei, se receber um processo, não responder é uma opção bem ruim. Sim. É opção ruim. Então não corram, gente. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come, então... Como assim? Uma medida de desespero, talvez, mas para você evitar esse default judgment, de ser julgado como tudo lá é verdade, entre em contato com a empresa. Entendi. Exatamente. Fala, olha, eu tô sem dinheiro, não tenho dinheiro para advogado, vamos fazer um acordo, me ajuda. Usa o seguro, que é melhor. Usa o seguro, ou assim, vamos parcelar isso, pode parcelar? Posso pagar $500 por mês. Tenta fazer esse acordo. Fazer um acordo. Se você pessoal, conseguir, sem um advogado melhor. E quando são valores pequenos, é bem provável que isso aconteça. Com valores altos, sem um advogado é difícil. Com um advogado, a negociação é diferente. Ele sabe que aquela pessoa tem um advogado, o cara entende... Não dá para eu querer fazer do meu jeito só, vou ter que ceder um pouco. Mas, se você tá com problema, tá lascado e precisa de ajuda, procura o nosso querido Fábio. Com certeza ele não vai deixar você na mão, vai te ajudar. Se ele puder te ajudar com orientação, vai te ajudar com orientação. Se ele ver que o seu caso já é um caso mais sério, mais agressivo, vai trabalhar com todas as providências para poder conseguir colocar o seu caso lá na Assumption Business Law. Com certeza, né, Fábio? É isso aí. Muito agradeço pela força. E assim, nós que agradecemos. É interessante que a pessoa tem que entender que muitas pessoas têm medo do advogado, né? No Brasil também, aqui nos Estados Unidos mais ainda, né? E às vezes o seu inglês não é muito bom. Então você fala, como é que eu vou falar com um advogado
Né? que são... Advogado gosta de dinheiro, né? Eu não vou entender o que ele vai falar. Então, essa é uma vontade do escritório, vai conversar comigo, fala português, sou advogado também no Brasil, posso ajudar com tradução, tudo isso, né? Então, isso é legal. Isso aí, Então, isso muito é bom. Isso Mas é assim, muito a pessoa Obrigada. procura advogado que ela confia também, né? Sim, Se claro. ela conhece alguém que ela confia, é importante. Como médico, né? Você tem que ter alguém que Tem você que confia confia, para estar do seu lado. Hoje É a isso gente aí. sabe Escolher o que... mais barato nem sempre é. Não, verdade. com certeza, com certeza. Precisa... Hoje a gente sabe que nem relógio trabalha de graça, né? Então nós sabemos que todas as pessoas precisam, né? Para sobreviver aqui nos Estados Unidos, a gente precisa para sobreviver. Sem ter hipocrisia, gente. Sem hipocrisia, por favor. Não vá, né, entrar em contato com o Fábio, né? Querer conversar com ele 3 horas, 4 horas no telefone explicando o seu caso, né? E fazer com que o coitado também, né, trabalhe de graça aí, perca o tempo dele aí, porque ele precisa sobreviver aqui nos Estados Unidos tanto quanto você, né? Então, hoje você cobra algum FII, algum honorário para poder consultoria. por consultoria, é isso? O escritório cobra, assim, para ter uma consulta inicial. É legal. Tem um valor. Tem um Sim. valor. Tá. Mas assim, com os brasileiros, comunidade brasileira, eu posso conversar, ter uma conversa de 5, 10 minutos, para filtrar, para entender e dizer, olha, esse é o tipo de caso que a gente pode ajudar. Sim. Outra vez eu vou dizer, esse é o tipo de caso que não dá. Você está sem dinheiro, olha, busca essa clínica. Tem essa clínica da BYU, que pode te ajudar no seu caso. Tem a clínica Timpanogos. Tem clínicas que fazem trabalho jurídico de graça. Olha que legal. Dependendo do caso, Dependendo do da caso, pessoa, tudo isso. Legal, muito bom saber. Então, Então eu indico isso também para ajudar a pessoa. Né? Eu Indica espero pra que ela ajudar. não tenha problema. ele falou aqui, 5 minutos, 10 minutos. Não vem querer conversar no telefone 1 hora, não. O brasileiro gosta de conversar, né? Sim. Vamos deixar Mas- as informações do Fábio e do escritório dele aqui abaixo, nas exatamente. descrições do nosso vídeo. Mas, antes disso, curte, comenta, compartilha, porque o EPA Podcast também precisa da sua ajuda para crescer, se desenvolver e chegar cada vez mais longe, não só para a Exatamente. comunidade brasileira daqui do estado, mas de outros estados também, que a gente já está com bastante espectador em outros estados. Então, se você tem parente aqui, tem amigos aqui que estão em outro estado, manda uma mensagenzinha para eles aí. Compartilha. Compartilha aí o link do EPA Podcast com eles aí pelo WhatsApp. Manda uma mensagem, dá um joinha, comenta, porque isso aí ajuda bastante. Ajuda a gente a trazer pessoas grandes, brabas, especialistas como o Fábio aqui na mesa Exatamente. para deixar você cada vez mais informado. Bravo, Isso aí. sou bravo. Né? Pessoal, para Bravo. terminar, vamos só falar um pouquinho sobre o nosso sponsor do evento, do workshop que tivemos na última semana, a Euriverde Club, né? É isso aí. A Euriverde Club foi a nossa sponsor no último evento e faz um trabalho maravilhoso com as crianças Sim. aqui no estado de Utah, trazendo o avivamento da nossa cultura brasileira musical. Exatamente. Eles trabalham fazendo toda essa parte de preservação da nossa cultura brasileira com os nossos brasileirinhos que nasceram aqui ou que chegaram aqui muito pequenininhos e que já perderam essa cultura. Né? Ou não, nem conheceram, né? Nem conheceram como nós tivemos a oportunidade. Então, parabéns Auriverde. a Auriverde. Muito e obrigado, muito Jéssica. obrigado sempre por estar aqui conosco apoiando o EPA. Com certeza, é isso daí. Bem, chegamos ao final. Muito obrigado, Fábio. Deixe o seu contato, nós vamos deixar o contato embaixo, né? Mas fala o Exato. seu Instagram, né? Que não pode faltar para o pessoal entrar em contato ali, o Instagram, se você quiser deixar o seu Instagram, ou o telefone lá da Business Law também, tá? Para o pessoal que está em casa, né? Anotar ali, mas a gente sempre deixa também na descrição, né? Mas se você já quiser fazer o seu jabazinho aí, pode ficar à vontade, meu querido. Eu tô rindo porque o escritório não tem o Instagram, né? O escritório não Tem tem. site, Facebook, Deixa o website para entrar em Twitter, contato. que é o X agora. Sim. Exato. Mas o site do escritório é bem simples, é businesslawutah.com. Business Law Utah. Business Law Utah. Legal. Sunshine Business Law. É fácil de lembrar. Tá aqui o Sumption, nome. Sumsion. Sumption. Exatamente. Sunshine Business Law. Então, assim, tudo que empresário precisa, desde contratos, melhorar os contratos, criar um contrato novo, até litígio, propriedade intelectual.
Também é importante para os empresários protegerem o nome e a logomarca que eles têm. Legal. Porque se você, talvez você vai crescer e vai vender no futuro a sua empresa, ela vai valer muito mais se você tiver a propriedade intelectual, né, a marca registrada, o seu nome e a sua logomarca. Olha que legal. Muito bom Isso é muito saber. importante. A gente ajuda também. Muito bom. Então, e negócios, né? Às vezes você está crescendo também, quer fazer negócios com o Brasil, mandar produto para lá, trazer produto de lá para cá para vender aqui, ou com a China. O Steve Sanchon fala mandarim. Temos pessoas lá que falam mandarim. Muito bom. Muita experiência de negócios entre Estados Unidos e China. Legal. E com a minha chegada a gente tem colocado um foco também no Brasil. Então estamos pegando clientes do Brasil que querem investir em Utah, nos Estados Unidos. Temos aberto empresas aqui para eles. Muito legal. Isso é ótimo, né? A gente quer que o pessoal Venha possa pra vencer cá, os problemas do Brasil, problemas né? do Às Brasil vezes é difícil investir, Sim, crescer lá. Claro. Aqui é uma oportunidade muito boa. Sim. E vocês sabem aqui, né? Você, terra da oportunidade, né? Você tem um negócio aqui, você fizer bem o seu negócio, você vai ter sucesso. Sim, Sim. isso é verdade. Aqui você tem. No Brasil a isso gente que a tem que nossa- lutar demais. Sim, infelizmente. É aquela... Aqui é mais fácil. Aqui é mais assim, fácil. é aquele ditado, né? Não quer dizer que você nasceu no Brasil, que você tem que ficar lá plantado, né? Que você não, né? A gente não tem raiz nos dedos, a gente não é, não é árvore para estar plantado num lugar só, né? Sim. Tem a oportunidade de prosperar aqui também, por que não vir, né? Aí você pode estar lá no Brasil E prosperar aqui, né? investir aqui, abrir uma empresa prosperar aqui aqui. e ganhar em dólar. Exatamente. Ganhar em dólar e gastar em real é melhor dos É muito mundos. né? melhor. Sim, com certeza. É isso aí. Obrigado Então, pelo convite, por estar aqui. Meu querido, nós que agradecemos. Debatemos, Seja- acho que assuntos importantes para os Muito. empresários, né? Sim, sim, com certeza. E entender de leis, entender de como se proteger juridicamente faz diferença. sim. Principalmente quando você começa a crescer. Com certeza. Exatamente. Isso é muito importante. Então, pessoal, Seja mais sempre uma muito vez, bem-vindo aqui. né? Isso. Obrigado. E mais uma vez agradecendo aqui o Fábio por nos dar todas essas informações, né? E deixa nos comentários aí se você quer o Fábio aqui de novo aqui, né, para mais assuntos, né, para mais perguntas, mais informações sobre processos trabalhistas, né, sobre toda essa questão jurídica empresarial aqui. Deixa o seu comentário aí, que com certeza a gente vai levar em consideração, tá bom, pessoal? Exatamente. Fiquem ligados nos nossos próximos episódios. É isso aí. Vai vir muita coisa boa. Muito obrigada, Mais uma Fábio. vez, muito obrigado, Fábio. Agradecemos aí. muito a sua presença, meu querido. E pra vocês, nos vemos no próximo episódio do É isso. Epa Podcast. É isso aí, galera. Tchau, tchau. A gente se vê.